Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos resolver um exercício envolvendo radiciação, onde eu tenho aqui dois números, raiz cúbica de 3 e raiz quarta de 4. E eu quero saber qual desses dois números é o maior. E aí? Sem utilizar a calculadora, tá? Vamos lá? Bora lá então. Galera, atenção antes da gente partir ali para responder qual daqueles dois é o maior. Atenção aqui um minutinho. Olha só, quando a gente tem esse cara aqui, ó, por exemplo, raiz quadrada de 16, pegar uma outra raiz, e raiz quadrada de 9. Quanto vale raiz quadrada de 16? Vale 4. E raiz quadrada de 9? Vale 3. Então, se eu perguntar qual dessas duas raízes é maior, de bate-pronto eu vou dizer que raiz de 16, esse símbolo é o símbolo que identifica maior, né? Raiz de 16 é maior do que raiz quadrada de 9. Ó, raiz de 16 é 4, 4 é maior que 3, portanto, essa raiz. Tá. Por que eu estou mostrando isso aqui primeiro? Pelo seguinte, ó, para que a gente possa fazer uma comparação entre duas raízes, os índices primeiro tem que ser iguais, tá? Então aqui é raiz quadrada e aqui raiz quadrada, tá? E aí, olha só, tendo os índices iguais, quanto maior for o radicando, maior vai ser a raiz. 16 é maior do que 9, né? E nós vimos aqui que raiz quadrada de 16 é maior do que raiz quadrada de 9. Então, essas duas observações, índices iguais, tá? E tendo os índices iguais, eu vou para os radicandos. Então, o maior radicando denota a maior raiz. Isso se os índices forem iguais, beleza? Então, vamos partir para esse nosso caso aqui, vamos responder a essa pergunta agora. Raiz cúbica de 3 e raiz quarta de 4. Mas aí surge um problema, porque aqui é 3 e aqui é 4, índices diferentes. E aí? Como que eu faço? Vou torná-los iguais. De que forma? Primeiro, vou encontrar o mínimo múltiplo comum entre os índices 3 e 4, que vai ser, lembra, se tiver com dúvida, faz esse processo aqui. Começa com o 2, que é o número primo, dá 2, continua com o 2, 3, mantém 1 aqui, aí agora pula 3, dá 1, aí eu multiplico todos eles, que vai dar 12. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum entre eles é 12. O que eu quero dizer com isso? Por quanto que eu tenho que multiplicar esse 3 para que eu tenha aqui, a gente tenha índice 12. É isso que eu quero. Ó. Eu quero que aqui apareça o índice 12 agora e aqui apareça o índice 12. Por quanto que eu tenho que multiplicar esse 3? Por 4. Só que se eu multiplico por 4 esse índice, eu tenho que multiplicar esse expoente do 3. Observa, inicialmente ele vale 1, né? Então vai ficar 1, né? Porque é 3, então posso dizer que é 3 elevado a 1, vezes o 4. Tá? E aqui, como que eu faço surgir o 12? Por quanto eu tenho que multiplicar o 4? Por 3. Observe, o expoente desse 4 aqui é 1. Não aparece, mas a gente
subentende que é 1. Por quanto, então, eu tenho que multiplicar aqui? Por 3, tá? Para poder equilibrar isso aqui, tá? Para que eu tenha a mesma coisa. Então, agora resolvi o problema, porque 4 vezes 3, 12. 3 vezes 4, 12. E aqui ficou 3 elevado à quarta. O que é 3 elevado a 4? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, vai dar 81. E 4 elevado à terceira? É 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64. Beleza? Então, matamos. Por quê? Lembra lá do início que eu falei para vocês? Primeira coisa, índices iguais. Índices iguais. Esse não é o problema. E depois, o que eu falei mais? Quanto maior agora o radicando, maior então vai ser o resultado da minha raiz. Então, o que eu posso garantir aqui? Que isso aqui, ó, esse cara, 81, é maior que 64. Portanto, raiz cúbica de 3 é maior do que raiz quarta de 4. Índices iguais, aí eu posso comparar, e esse cara aqui, o radicando, é maior do que esse. O que me dá, então, o que me diz que isso aqui é maior do que isso. Beleza, galera? Então tá aí a forma de se comparar raízes. Fechou? Valeu, um abraço, bons estudos.